No carnaval de 1984, um motorista com raiva causa uma tragédia que ficou conhecida como a Tragédia do Baldo. O caso levou 42 anos para ter um ponto final. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Na madrugada de 25 de fevereiro de 1984, em Natal, Rio Grande do Norte, várias pessoas se reuniam pela cidade em blocos de carnaval. Naquela noite, o motorista de ônibus Aloísio Farias Batista, 26 anos, estava trabalhando e soube que teria que fazer uma viagem a mais, tendo que ficar após o expediente. O motorista já tinha cumprido seu expediente ao longo do dia e estava pronto para ir para casa. Próximo das 11 horas, quando foi avisado do serviço extra. Nessa última viagem, ele teria que transportar membros de uma escola de samba que iriam do bairro Alecrim para o bairro das Rocas. Ele teria começado a viagem contra sua vontade. Quando chegou no bairro Alecrim, o ônibus ficou lotado com os dirigentes da escola de samba, malandros do samba, e logo no início do trajeto teria começado um desentendimento entre o motorista e os integrantes da escola de samba, devido à euforia dos integrantes dentro do ônibus. Apressados a ir embora, os passageiros começaram a puxar a campainha do ônibus, o que teria irritado ainda mais Aloísio. Durante o percurso, ele começou a acelerar muito o ônibus, chegando até mesmo a velocidade de 70 km por hora. E ele simplesmente não respeitava mais as leis de trânsito, principalmente os semáforos, na qual ele passava, mesmo estando vermelhos. Após reclamações dos passageiros, ele teria respondido: "Se tiver que morrer, morre todo mundo." No trecho sob o viaduto do Baldo, ao fazer a curva antes da descida, Aloísio bateu a traseira do ônibus, próximo à porta do desembarque, na lateral dianteira de um Fusca, que estava estacionado no canteiro. A batida mudou a trajetória do ônibus, jogando para cima do bloco puxa-saco, que passava naquele momento do outro lado da avenida. Após o impacto, o motorista continuou dirigindo e atropelou vários integrantes e acompanhantes da banda puxa-saco, mas ele não parou. Aloísio continuou dirigindo em alta velocidade, atingindo as pessoas num trecho de 86 metros, já na descida da Avenida Rio Branco. O motorista largou o ônibus, fugiu pela janela após uma tentativa de apedrejamento e se apresentou 3 dias depois do acidente, mas foi solto em 3 de março por decisão da primeira vara criminal de Natal, que negou o pedido de prisão preventiva contra o condutor do veículo. Segundo o relato de Aloísio, havia intensa movimentação de carnaval no bairro do Alecrim e diversos ônibus estavam à disposição dos foliões. Ele afirmou que já havia encerrado sua jornada de trabalho quando foi solicitado por um superior para substituir outro motorista que não poderia realizar a viagem. Ainda conforme sua versão, ao chegar à região do Baldo, enfrentou uma descida com pouca iluminação e conduzia um ônibus lotado de integrantes de outra escola de samba. Em determinado momento, precisou desviar de um Fusca que estava à sua frente. Ao retomar para sua faixa, encontrou outra escola de samba caminhando na via e, segundo ele, não houve tempo nem espaço para evitar o atropelamento. Ricardo Rosado, jornalista da rádio Trairi, junto com o jornalista Jânio Vidal, foram os primeiros a chegar ao local, minutos após aquele que ficou conhecido como um dos momentos mais marcantes do Carnaval Potiguar. Eles estavam no Alecrim, cobrindo a abertura do carnaval, e foram até o bloco puxa-saco. "Não acreditamos no que estávamos vendo. Você via embaixo do viaduto do Baldo tambores, pistão, saxofone, tudo estraçalhado no chão, e os corpos, com muito sangue. Embora estivesse escuro, você percebia o sangue." Segundo Ricardo, os jornalistas viram pessoas pulando do ônibus que causou o acidente. Foi uma tragédia que não só marcou, mas definiu o carnaval de rua em Natal. O número de mortes impressionante. A equipe da rádio estava mobilizada no evento do Alecrim e, diante do acidente, teve que cobrir o que ficou conhecido como a Tragédia do Baldo.
De madrugada, no escuro e com dificuldades de comunicação, a rádio foi a primeira a transmitir as notícias, além de pedidos de apoio na doação de sangue, convocação de médicos para prestar socorro e falas para tranquilizar as famílias. Ao todo foram 19 mortes. Entre os mortos estavam componentes do bloco puxa-saco, músicos e foliões acompanhantes. Além disso, 12 pessoas foram feridas gravemente, além de dezenas de pessoas que ficaram feridas levemente. As vítimas participavam do bloco puxa-saco, animado pela banda da Polícia Militar. Pela programação, o bloco seguiria na direção da Praia dos Artistas. O percurso incluiria a Avenida Coronel Estevam, subiria a Avenida Rio Branco, pegaria a Tavares de Lira até o destino final, que era a praia. O jornalista Ricardo, que cobriu praticamente tudo naquela noite junto com seu colega Jânio, disse que o próprio Jânio pegou o carro dele particular e começou a colocar os feridos para levar até o hospital mais próximo. Posteriormente, o Instituto Técnico Científico de Polícia do Rio Grande do Norte divulgou o laudo indicando que o ônibus encontrava-se com seus freios em perfeita ordem. Depois que Aloísio fugiu, a polícia teve muitas dificuldades para encontrá-lo. Segundo a Polícia Civil, as diligências para a localização do criminoso começaram a partir da única fotografia disponível do investigado, registrada à época do crime. As apurações indicaram ainda que ele passou a utilizar identidade de terceiros ao longo dos anos, o que dificultou sua localização. As investigações apontam que em 1995 ele emitiu um documento de identidade com dados verdadeiros no Mato Grosso. Em 96, após a morte de um homem em Natal, passou a utilizar a identidade de uma pessoa já falecida. A denúncia contra Aloísio foi feita em 30 de julho de 1984. Como ele estava foragido na época, o processo ficou suspenso, aguardando a captura. Ainda de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em 2008, entrou em vigor a Lei número 11.689, que alterou regras do Código de Processo Penal e possibilitou a realização do júri popular. Com isso, o processo foi reativado e o julgamento ocorreu no ano seguinte. A sentença foi proferida em 15 de maio de 2009, passados mais de 25 anos da data do crime. Ele foi condenado a 21 anos por 19 homicídios, mas nessa época ele ainda estava foragido. Após o trânsito em julgado, quando não havia mais possibilidades de recurso, o mandado de prisão foi expedido em 3 de abril de 2018. O mandado, segundo o Tribunal de Justiça, é válido até 19 de outubro de 2029. Aloísio Farias Batista permaneceu foragido por 42 anos. Ele foi preso na sexta-feira, 26 de junho de 2026, aos 69 anos. A polícia revelou que o homem trabalhava como motorista e constituiu uma nova família, em Cuiabá. Natural de Riachuelo, Rio Grande do Norte, quando ele viu que o caso estava sendo muito noticiado em 1984, ele deixou seu estado de origem e foi morar em Cuiabá, onde usava documentos falsos em nome de uma pessoa já falecida. A captura só foi possível após uma operação integrada entre as polícias civil do Rio Grande do Norte e a de Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, foram semanas de levantamentos realizados pelo Núcleo de Inteligência, análise em sistemas de reconhecimento facial e diligências realizadas pelo setor operacional da Gerência de Capturas da Polícia Civil do Mato Grosso, que localizou uma pessoa com as características compatíveis com as do procurado. Mas apenas a semelhança física não era o suficiente, sendo necessário aprofundar as diligências. O Núcleo de Inteligência contou com o apoio de outros órgãos de segurança pública, entre eles a Inteligência da Perícia Oficial e Identificação Técnica, a Politec, e as diretorias de habilitação e de veículos do Detran, que contribuíram para a confirmação da identidade do investigado. Paralelamente, equipes realizaram diligências em campo para reunir imagens e outras informações que levassem ao paradeiro do condenado. Na sexta-feira, 26 de junho, policiais localizaram uma residência no bairro Jardim Presidente, em Cuiabá, onde Aloísio vivia discretamente e já havia formado uma nova família. Durante as investigações, os policiais identificaram que o pai do foragido havia falecido em Mato Grosso, em 2021, informação que contribuiu para o intercâmbio de dados entre as forças policiais dos dois estados.
A polícia não precisou o momento exato em que ele começou a usar a identidade falsa, fato que ainda será investigado. Mas as investigações apontam que em 2021 ele utilizou o RG vinculado a uma pessoa falecida em 1996 para renovar sua carteira de motorista e continuar exercendo atividades profissionais como motorista. A verdadeira identidade foi confirmada por meio de cruzamento de informações cadastrais, análises documentais e procedimentos de comparação facial realizados pelas equipes de investigação. Após a confirmação da identificação, a equipe de policiais foi inicialmente ao local de trabalho do condenado, mas ele não estava presente. Depois, os policiais se dirigiram à residência dele. Quando a polícia chegou e conversou com ele, ele deu um nome falso, mas depois ele percebeu que tinha sido pego, que a polícia já sabia de tudo, então ele acabou confessando o seu nome verdadeiro e se entregando. O homem foi conduzido à polícia e posteriormente encaminhado ao sistema prisional para o cumprimento da pena definitiva de 21 anos de reclusão, em regime fechado. 42 anos após a tragédia, parentes das vítimas relataram que a captura de Aloísio representa uma resposta da justiça, embora incapaz de apagar o sofrimento provocado por uma das maiores tragédias da história do Rio Grande do Norte. Viúva de Wellington de Assis, morto aos 31 anos na tragédia, Maria do Céu Pinheiro de Assis, hoje com 75 anos, revive cada detalhe daquela madrugada. Ela conta que o marido saiu de casa na sexta-feira para acompanhar os blocos e nunca mais voltou. Ele gostava muito de festa. Saiu para beber e eu fiquei em casa com a minha filha e minha mãe. Na manhã do sábado, após o acidente, percorreu todos os hospitais em busca de Wellington, até o encontrar no necrotério de um dos hospitais. Quando eu fui ver, eu reconheci ele pelos pés, quando foi abrindo a gaveta. Eu dei um grito. Foi um momento muito difícil. Apesar da dor que atravessou décadas, Maria do Céu afirma que o sentimento em relação ao condenado mudou com o tempo. Eu já perdoei ele há muito tempo. José Lúcia Marilyn de Lima tinha apenas 8 anos quando perdeu o pai, o sargento da Polícia Militar Acelúzio Borges Gomes, integrante da banda da corporação que animava o bloco no momento do atropelamento. Acelúzio morreu aos 33 anos e deixou a esposa, então com 28 anos, e 3 filhas pequenas. Hoje, com 51 anos, tento me colocar no lugar da minha mãe e acho que teria enlouquecido. Ela sozinha para cuidar de mim com 8 anos e das minhas 2 irmãs que tinham 7 e 2, disse a filha. Ela contou que só muitos anos depois conseguiu dimensionar o impacto da tragédia na família. Até os meus 14 anos eu não entendia, porque foi muita coisa. Foi muito sofrimento. Mas sem a gente entender que era por falta dele. Porque a vida da gente, quando ele era vivo, era outra coisa. José Lúcia lembra que, após a morte do pai, a mãe ficou anos sem receber pensão e precisou criar as 3 filhas sozinha. Ao saber da prisão do condenado, encontrou novamente a mãe tomada pela emoção. A bancária Adriana Banhos Teixeira é outra que carrega a dor da perda há 4 décadas. Ela perdeu a irmã, Simone Banhos Teixeira, de 19 anos, na tragédia do Baldo. Para ela, a prisão desperta um sentimento de resposta esperada pela família. Agora ele vai realmente cumprir a pena que lhe foi atribuída pela justiça dos homens, num acidente que foi há 42 anos, tirou a vida da minha irmã e de mais 18 pessoas, em plena juventude. E não vai trazer nenhuma vítima de volta, mas é uma resposta para a família dessas vítimas. A tragédia do Baldo também deixou sequelas em quem presenciou o acidente. O bancário aposentado, Moisés Monteiro, atualmente com 73 anos, tinha encerrado o expediente por volta das 10 horas naquela noite. Moisés estava lanchando próximo ao local quando ouviu o barulho provocado pelo ônibus desgovernado e correu para ajudar no resgate das vítimas. Ele lembra que ajudou a colocar os feridos em táxis para levá-los ao hospital da Polícia Militar, que era o mais próximo. Eu escutei o barulho e fui correndo para tentar ajudar. Foi um caos. As imagens daquela madrugada permanecem vivas em minha memória. Trauma que o acompanha até hoje. Foi um desespero para socorrer as pessoas. Eram muitos corpos no chão. Jamais irei me esquecer. Passei uns 15 dias sem conseguir dormir. Então, um caso horrível que levou 42 anos para ter um ponto final,
É uma loucura imaginar que o Aloísio estava na prisão, ficou detido por um tempo e depois foi liberado. E depois disso a polícia não conseguiu mais encontrá-lo. Então já era para ele ter cumprido os seus anos, mas permaneceu 42 anos foragido e por fim a polícia conseguiu capturá-lo. Então espero que tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.